Olá, acadêmicos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho? Nessa nossa segunda aula, nós vamos refletir um pouquinho sobre cultura surda, conceito de língua e linguagem, desenvolvimento da linguagem e cognição, língua de sinais, características da língua de sinais, nos seus planos fonológicos, morfológicos, plano semântico e pragmáticos. Plano semântico e pragmático. Nós sabemos que algumas dessas discussões, elas já foram realizadas numa disciplina de língua de sinais, mas faz parte deste contexto falar novamente desses temas. Então, vamos lá? Primeiro tema, vamos falar de cultura surda. O que significa cultura? Primeiro vamos falar de cultura surda. O que significa cultura surda de acordo com Strobel 2008? A autora e pesquisadora de pessoas com surdez, ela apresenta o conceito de cultura com base em Schiller. A cultura é a estrutura daquilo que é chamado de hegemonia, que molda os sujeitos humanos às necessidades de um tipo de sociedade politicamente organizada, remodelando-se com bases no atuantes dóceis, moderados, de elevados princípios pacíficos conciliadores. Esse conceito é de acordo com essa pesquisadora. Cultura surda, para Strobel, um ser humano em contato com o seu espaço cultural reage, cresce e desenvolve sua identidade. Isso significa que os cultivos realizados são coletivos e não isolados. Então, a cultura não está pronta. Ela é modificada e atualizada e não surge com o homem sozinho. Significa que o ser humano ele precisa estar em relação e em construção para chegar à formação da sua própria cultura, ou da cultura da qual está inserida. Ainda de acordo com outra autora, Perlin, 2008, página 24, ela coloca-se que cultura surda é o jeito do sujeito surdo de entender o mundo e modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-se com as percepções visuais que contribuem para a definição das entidades surdas e das almas das comunidades surdas. Isso significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. Ainda sobre a cultura surda, Perlin afirma que as identidades surdas elas são construídas dentro das representações possíveis da cultura surda. Elas moldam-se de acordo com o maior ou menor receptividade cultural assumida pelo sujeito. E dentro dessa receptividade cultural, também surge aquela que é a política ou consciência oposicional pela qual o indivíduo representa a si mesmo. Se defende da homogeneização dos aspectos que o tornam um campo menos habitável, da homogeneização dos aspectos que o tornam corpo menos habitável, da sensação da invalidez, da inclusão entre os deficientes de menos-valia social. A audição é muito utilizada em nosso dia a dia. Durante as nossas conversas corriqueiras, aulas, palestras, ao apreciarmos uma bela música ou um bom filme, perceber ruídos dos mais diversos, agradáveis como o barulho do mar, desagradáveis como as buzinas de um trânsito, são captadas por nossos ouvidos. Aprendemos e interagimos com o mundo por meio da audição. A deficiência auditiva, surdez, traz mudanças, especialmente na forma de se comunicar, mas a deficiência ela é sentida na medida em que os ambientes não estão preparados para acolher diferentes formas de comunicação e acesso ao conteúdo.
Embora pareça à primeira vista que a visão é o sentido primordial na aprendizagem, aulas são normalmente expositivas e há um grande volume de leitura a ser feita. Portanto, a universidade é logocêntrica, centrada na palavra. Por esse motivo, faz-se essencial conhecer esse universo que não é necessariamente do silêncio, mas de outras formas de comunicação. A deficiência auditiva é a perda parcial ou total da capacidade de ouvir. Em relação à audição, é preciso estabelecer a seguinte diferenciação. De modo geral, a pessoa que tem perda parcial é chamada de pessoa com deficiência auditiva, e a pessoa que tem perda total é chamada de surda. Por isso é que esses dois termos são utilizados e discutidos na nossa disciplina. Para a comunidade surda, a pessoa com deficiência auditiva, ou DA, não participa da Associação de Surdos e não sabe Libras. Portanto, para essa comunidade, o surdo é aquele que tem a Libras como sua língua. Cultura surda pode ser definida como o jeito de o surdo entender o mundo e modificá-lo em função de suas percepções visuais. Ela abrange ideias, crenças, hábitos e costume. A comunidade surda partilha desse jeito de ser. A língua de sinais define-se como uma língua natural de surdos. Ela é o símbolo da identidade e um meio de interação social. O segundo ponto da nossa aula, nós vamos falar do conceito de língua e linguagem. Segundo Fernandes, 2003, na página 16, linguagem é um sistema de comunicação natural ou artificial humana, ou não. Ressalta que pode se referir a qualquer meio de comunicação, como a língua corporal, expressões faciais, a maneira de nos vestirmos, as reações do nosso organismo, tanto aos estímulos do meio como do nosso pensamento ou mesmo dos aspectos fisiológicos. O conceito de língua é mais restrito. A autora definiu-se como um sistema abstrato de regras gramaticais que vão identificar sua estrutura em diversos planos. Conceito de língua e linguagem, ainda de acordo com Fernandes. Linguagem, ela pode ser uma linguagem animal, corporal, musical ou entre outros. A linguagem pode ser as línguas orais auditivas e espaços visuais constituídas de sistemas abstratos de regras gramaticais. Diversos teóricos discutiram o tema linguagem e cognição. No nosso estudo, nós vamos destacar Vygotsky. Em 1989, ele apresenta três fases na formação de conceitos. Ele chama de primeira fase a etapa da agregação desorganizada ou amontoada. Nessa fase, há uma concepção do significado das palavras como um conglomerado vago e sincrético de objetos isolados, que, de uma forma ou de outra, aglutinaram-se em uma imagem. Ainda de acordo com Vygotsky, na segunda fase, após dominar a palavra, a pessoa inicia-se a fase do desenvolvimento do processo do conceito, a formação do conceito. Essa etapa é denominada pensamento por complexos, que é subdividida em várias outras e vai acompanhando a criança ao longo do desenvolvimento até a sua adolescência. A pessoa passa pelos complexos associados de coleções e é nessa fase que realmente se constata que o significado das palavras evoluiu. Os significados modificaram-se à medida que a criança se desenvolve. Em suas pesquisas, Vygotsky constatou que as crianças na fase pré-escolar explicam os nomes dos objetos por seus atributos. Por exemplo, assim, um animal chama-se vaca porque tem chifres, e bezerro
porque seus chifres são pequenos. De acordo com Vygotsky, a terceira fase é a formação de conceitos que ocorre quando a criança chega à adolescência. O desenvolvimento dos conceitos ou significados das palavras pressupõe o desenvolvimento de muitas funções intelectuais, como atenção deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar. E segundo Fernandes, 2003, página 39, ela estipula o que é língua de sinais. O que é esta língua de sinais? As línguas de sinais são sistemas abstratos de regras gramaticais, naturais da comunidade de indivíduos surdos que as utilizam. A autora relata também que as características da distinção entre as línguas está na diferença existente entre os sistemas fonológicos, que são os sistemas dos sons, morfológicos, que são sistemas de formas, sintático, que é a estrutura frasal, e semântico-pragmático, que é a significação do uso. Então, de acordo com ela, o plano fonológico, no plano fonológico, nós temos a configuração de mão, a localização do sinal, os movimentos das mãos, a orientação da palma da mão. Tudo isso que está nesse slide relata-se do plano fonológico. Vamos então às características das línguas de sinais. Primeira característica, um exemplo no plano fonológico. Quando se usa, por exemplo, o sinal verdade. Então eu tenho uma configuração de mão que, de acordo com as regras da língua de sinais, as configurações são identificadas por números. Tomamos como base aqui a numeração 45 e a numeração 50 como configuração. Para eu sinalizar o sinal verdade, eu vou usar a minha configuração da mão direita com essa configuração, que de acordo com a autora, o plano é o número 45 da configuração, e vamos usar essa configuração de mão para a mão esquerda, que é a configuração número 50. Quando eu faço esse movimento de subir e descer, para cima e para baixo, eu estou fazendo o meu plano fonológico na orientação. Então, eu tenho com a mão virada para cima e com a subida e descida da configuração em P. E a localização? Onde é que está acontecendo essa sinalização? Ela está acontecendo no plano, no espaço, à minha frente do corpo e uma mão sobre a outra mão. Então, eu estou fazendo esse sinal usando essa localização. E esse sinal, ele tem um movimento? Tem um movimento de subir e descer com a mão dominante para fazer a sinalização, que significa sinal verdade. Isso, de acordo com a autora, é um exemplo de plano fonológico. Um outro exemplo do plano fonológico é os movimentos da mão. Quando eu sinalizo, por exemplo, que eu quero ajudar alguém, eu vou usar as duas mãos, mão direita dominante, mão esquerda, mão de apoio, eu vou sinalizar para frente. Então, eu estou usando o movimento da mão de ajudar alguém. Quando eu quero fazer o inverso e falar que eu estou sendo ajudada, eu vou fazer o inverso. Eu vou sinalizar para trás. Então, esse movimento das mãos, de acordo com a autora, é um exemplo de plano fonológico, como vocês podem acompanhar lá no slide no 4.1.1. Outros exemplos de plano fonológico, de acordo com Choi et al., no ano de 2001, por exemplo, o sinal pensar e o sinal difícil. Pensar, eu vou sinalizar com essa configuração de mão e vou usar o espaço, né? O ponto de articulação é na testa. O que está modificando aqui? É a alteração do meu movimento. A configuração de mão é a mesma, o ponto de articulação é o mesmo, o que está mudando é a alteração do movimento. Se eu fizer isso, sinal de pensar, mais a expressão facial, pensar. Se eu fizer esse sinal,
que eu vou movimentar da direita para a esquerda, houve uma alteração de movimento. De acordo com a autora, isso está no seu plano fonológico. Um outro exemplo de sinalizar é quando eu vou sinalizar, por exemplo, para a direita, para a esquerda. Então, eu estou usando aí o plano fonológico de modificação do movimento da mão. Para a direita, para a esquerda. De acordo com a autora, no plano fonológico também pode ter uma alteração da palma da mão. Como está sendo articulado? Eu vou sinalizar para a esquerda, para a direita. Para a esquerda, para a direita. Então, a minha orientação da mão é que está sendo modificada. Um outro exemplo também, de acordo com o autor, um outro exemplo também é a alteração de localização. Onde é que eu estou sendo sinalizando? Por exemplo, eu vou sinalizar pedagogia, né? A minha localização desse sinal está sendo no braço. São Paulo, eu estou sinalizando na cabeça. E o outro, professor. Observa que a configuração de mão é a mesma. P, pedagogia, ponto de localização, braço. São Paulo, ponto de localização, testa ou cabeça. E professor, ponto de articulação, o espaço neutro. De acordo com o autor, está no plano fonológico. Existe também exemplos de modificação das expressões faciais. Por exemplo, quando eu for sinalizar bonito e lindo. Se eu falar bonito, eu posso sinalizar na frente do meu rosto, passando a sinalização com esse movimento. Quando eu quero fazer intensidade, eu tenho que pôr expressão facial. Então, de acordo com o autor ou com a autora, é o plano fonológico, expressão facial que está sendo modificado. Ainda no plano fonológico, agora no plano morfológico. O plano morfológico ele é caracterizado pelo estudo da forma e divide-se em 2 subplanos. Os das classes de palavras propriamente ditas e aqueles que estudam a estrutura e a formação delas. Na língua de sinais, muitas palavras não têm ainda sinais próprios, muitas vezes por questões culturais, e assim é utilizada para eles a datilologia, que na verdade a datilologia é o alfabeto manual. Por exemplo, a diferença entre os sinais ouvinte e ouvir, conhecer e não conhecer, cadeira e sentar. E de acordo com o plano sintático, é definida como estudo das inter-relações entre os elementos estruturais da frase e as regras que regem a combinação das sentenças. A característica principal na língua de sinais é o sinteticismo. Como exemplos, nós temos aqui no slide o sinal de desconfiado, o sinal de eu perguntar para você, você perguntar para mim. Então, esse plano sintático estuda as inter-relações entre os elementos estruturais da frase e as regras que regem a combinação das sentenças. Quando eu quero, por exemplo, fazer a pergunta para alguém, então eu tenho que sinalizar de mim partindo para outra pessoa. Eu vou perguntar a você. Quando eu quero mudar a intenção, né, as inter-relações da frase, eu quero que você me pergunta, eu vou fazer o inverso. Então, isso está relacionado ao plano sintático. E o plano semântico e pragmático, o último da nossa caracterização, em qualquer língua, os traços semânticos e pragmáticos são determinados em seu uso pelo contexto. Podem aparecer por intermédio de traços prosódicos que se realizam pelas expressões faciais, como sorriso, musculatura facial, de um modo geral, as expressões manuais, que pode ser lenta, ou rápida, ou suave, ou com rigidez da mão ao mover-se, ou também através das diferenças no corpo.
Então, nós temos aqui no slide um exemplo do sinal bonito, bonitinho e muito bonito. Então, quando eu quero sinalizar bonito, que eu já fiz, eu vou apenas fazer esse movimento. Quando eu quero intensificar ou falar que é bonitinho, eu vou mais rápido e faço 2 vezes. E quando que eu quero falar que é muito bonito, eu vou sinalizar fazendo no mínimo 3 vezes e também usar a minha expressão facial. Isso faz parte do plano semântico e pragmático. Aguardo todos vocês lá no nosso fórum de discussão. Vamos lá? Até a próxima aula.